O Deus que escreve histórias impossíveis, meu irmão. A paz do Senhor. Hoje eu não vim aqui apenas falar. Eu vim aqui testemunhar aquilo que os meus olhos viram e o que Deus fez na vida do nosso irmão Gutenberg. A palavra de Deus diz assim, lá nos Salmos, capítulo 66, versículo 16. Vinde, ouvi todos que temeis a Deus, e eu contarei o que Ele tem feito à minha alma. Glória a Deus, irmãos. E hoje eu estou aqui para contar o que Deus fez na vida do nosso irmão. O que Deus fez na vida do nosso irmão Gutenberg. Houve um momento que o nosso irmão passou por uma luta muito grave. Meus irmãos, Gutenberg foi internado na UTI da Unimed. A situação dele era crítica, a situação dele era grave, por isso que ele foi internado na UTI. Era tão delicada a situação dele que ele precisou ser entubado, meu irmão. Ele não conseguia mais respirar por conta própria. Ele precisou ser entubado para poder a ventilação mecânica ajudar ele a respirar. Depois de um tempo entubado, tem um tempo, quando eles tentam tirar o ventilador e ele não consegue responder, é necessário que seja tracostomizado, e ele foi. Humanamente falando, meus irmãos, a situação era muito difícil para nosso irmão Gutenberg. Os médicos fizeram tudo o que estava ao alcance deles, mas muitos sabiam que a recuperação era improvável, cada vez mais difícil. Mas existe algo que precisamos lembrar, meus irmãos. A medicina tem limites, mas o poder de Deus não tem limites. Lucas capítulo 1, versículo 37 me faz lembrar essas palavras. Porque para Deus nada é impossível. Glória. E eu posso falar isso com muita certeza, porque eu era um dos técnicos de enfermagem que participou do tratamento de Gutenberg na UTI. Eu estava no plantão, um dia que eu estava de plantão, eu vi de perto a luta desse homem e da sua família. É difícil você ver alguém que você ama num leito de uma UTI, lutando pela vida. Eu vi o filho dele, eu vi a esposa dele sofrendo. Eu vi momentos de silêncio, meus irmãos, momentos de preocupação, mas também vi algo que me marcou profundamente e aumentou a minha fé. A fé não acabou. Mesmo em meio à luta, sempre procurávamos trazer uma palavra de encorajamento, lembrar que existe um Deus que cura, um Deus que restaura, um Deus que muda diagnóstico, meus irmãos. Acreditamos na palavra de Deus, acreditamos no poder desse Deus do impossível. Em Jeremias, capítulo 32, versículo 27, diz assim: Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Caso haveria coisas demasiadamente difícil para mim? Deus faz uma pergunta. Começou a escrever uma nova história na vida de Gutenberg. Esse mesmo Deus que eu citei agora com essas palavras. Aquilo que parecia impossível, o nosso Deus do impossível mudou. Começou a mudar tudo. Veja bem, passo a passo, o que aconteceu com o nosso irmão, que não desacreditou da sua fé, que não desacreditou do Deus que pode fazer qualquer coisa para aqueles que o creem. Primeiro, ele saiu da UTI, glória. Depois, para a glória de Deus, retiraram a tracostomia dele. E então chegou o dia em que ele recebeu alta do hospital, meus irmãos. Meus irmãos, isso não é apenas medicina. Sabe o que é isso? Escute. Isso é Deus agindo.
Isso me faz lembrar, sabe do quê? Me faz lembrar de um homem da Bíblia chamado Ezequias. Em 2 de Reis, capítulo 20, do versículo 1 ao 5, o profeta Isaías chegou até ele, até Ezequias, e disse que ele iria morrer. Vocês já ouviram essa passagem? Lá em 2 de Reis, capítulo 20, 1 ao 5. Humanamente falando, mais uma vez, não havia mais esperança, mas Ezequias chamou a Deus, clamou por ele, e Deus respondeu dizendo: dessa maneira, meus irmãos, eu ouvi a tua oração. Isso é Deus falando para Ezequias. Eu ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, e eis que eu te sararei. E Deus acrescentou anos à vida de Ezequias. Meus irmãos, o mesmo Deus que fez isso com Ezequias continua operando hoje. O mesmo Deus, ele não muda. Nosso Deus eterno não muda. Hebreus 13:8 diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E hoje nós estamos vendo com nossos próprios olhos isso acontecer diante de nós. Porque o irmão Gutenberg está aqui hoje, está aí presente. Eu estou fazendo esse vídeo, mas eu sei que ele está aí com vocês. Talvez um dia alguém tenha olhado para aquela situação e pensando que não haveria saída. Talvez você já tenha passado ou está passando por algum problema. Mas Deus tinha um propósito maior, assim como para Ezequias, mas também para o nosso irmão Gutenberg. Salmo 118, versículo 17 diz assim: não morrereis, mas vivereis e contareis as obras do Senhor. E hoje ele está aí para contar aquilo que Deus fez na vida dele, para lembrar a todos nós que Deus é fiel, que Deus responde àqueles que suplicam, que buscam a Ele, para lembrar a todos que Deus é fiel. Aí está Gutenberg. E que Deus nunca abandona aqueles que confiam nele. Não podemos deixar de confiar que o Deus do impossível, Ele cura, Ele restaura, Ele dá vida. Salmos 34, versículo 19, diz assim, meus irmãos: muitos são as aflições do justo, mas o Senhor o livrará de todas. Glória a Deus. Meus irmãos, talvez alguém aí hoje esteja enfrentando uma luta. Só quem sabe é Deus que examina os corações de cada um. Talvez alguém tenha recebido uma notícia difícil. Talvez alguém esteja vivendo em um momento que parece impossível, assim como nosso irmão Gutenberg. Mas o testemunho que estamos vendo hoje nos lembra de algo muito poderoso. Glória a Deus, meus irmãos. Faz nos lembrar de algo muito poderoso. Deus ainda faz milagres. Você crê nisso? Se você crê nisso, diga amém. Ele ainda cura, Ele ainda levanta quem caiu. Ele ainda transforma histórias, assim como fez nosso irmão. Hoje ele está aí para dar testemunho que Deus é o Deus do impossível. Mateus 19, versículo 26. Para os homens é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Não é verdade? Gutenberg, que Deus abençoe sua vida e da sua família. Que Deus abençoe. Hoje nós glorificamos ao Senhor porque Ele mostrou mais uma vez que tem todo o poder. E que esse testemunho fortaleça, meus irmãos, a fé de cada um aí. Que cada pessoa saia daí lembrando de uma verdade. Depois desse vídeo, reflita sobre isso. A verdade é essa: o Deus que operou na vida de Gutenberg é o mesmo Deus que continua operando hoje. Ele não muda. Ele é fiel àqueles que são fiéis a Ele. Ele escuta o clamor do justo e reage, e age,
e agiu na vida de Gutenberg e pode agir na sua também. E a ele seja dada toda a honra, meus irmãos, toda a glória e todo o louvor, porque depois de um testemunho desse, de ver a vida de um homem sendo restaurada pelo poder de Deus, devemos dar honra e glória ao nosso Deus que morreu por nós na cruz do Calvário, que deu sua vida para nos dar vida eterna, que perdoa nossos pecados, que nos ensina a andar no caminho que conduz à vida eterna. Esse milagre que foi operado pelo poder de Deus na vida de Gutenberg, que seja um exemplo a ser seguido, da fé que Gutenberg demonstrou, mesmo vendo com seus próprios olhos sua família que não tinha mais saída. Ele sabe que foi um milagre na vida dele, a família dele sabe disso, foi eles que sentiram essas dores, e ele está aí hoje para dar honra e glória a Deus com sua vida, mostrando que Deus ainda, Ele cura, o Deus ainda que restaura, o Deus que perdoa, o Deus que morreu por você na cruz do Calvário, te ama e quer ver você feliz e quer que você tenha vida eterna. Gutenberg, que Deus possa abençoar a sua vida cada vez mais e não silencie, fale do seu testemunho, faça com que as pessoas vejam em você que Deus é o Deus do impossível. Amém, igreja?